filhos e minhas filhas, voltamos para mais uma manhã de reflexão filosófica. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico para iniciarmos mais uma manhã de estudo e para isso eu peço o auxílio de nosso Senhor Jesus Cristo, que possa vos abençoar, vos proteger e vos guardar, que o Espírito Santo de Deus possa habitar em vossos corações e em vossas mentes, para que vocês possam se concentrar e assimilar esse nosso conteúdo, todo o conteúdo passado nesta manhã para vocês, nossos outros colegas professores. E peço também que o nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar e guardar, proteger cada ente querido, não é? Cada familiar de vocês, cada amigo e também que possa proteger, abençoar e converter e guardar os nossos inimigos. Tudo bem? Então, meus filhos, chegamos ao último capítulo do nosso material de filosofia, tá? Nosso segundo volume, né? O nosso livro de número 2. Hoje nós vamos falar da página 13 à página de vocês aí 18. Então é uma aula um pouco mais longa, mas eu vou falar do que é essencial, do que é importante para vocês, tá? Então, nós vamos falar hoje sobre forma de saberes, tá, meus filhos? Então, quais são as formas de saberes ou quais foram as primeiras formas de saberes que o ser humano teve contato, que ele desenvolveu, que ele aprendeu, que ele, publicou e que chegou até nós? Então, desde quando o ser humano descobriu enquanto um ser racional, um ser que gostava de conhecer, de produzir conhecimento, de lá até o nosso tempo, nós temos acumulado aí, uma riqueza imensa de cultura intelectual. Então, hoje nós estamos dando aula para vocês aqui. Amanhã será você que é o futuro educador do nosso país, do nosso mundo, tá? Então, hoje no material de vocês aí, nós vamos falar sobre mitologia, filosofia, ciência, tá? De modo especial, essas 4 formas de saberes. Então, meus filhos, a primeira forma de saber, a primeira forma de educação, no qual o homem organizou a sociedade, no qual o homem organizou a forma de se viver harmonicamente em comunidade, foi a mitologia. Então, a filosofia clássica, a filosofia grega, primeiras filosofias, elas eram filosofia, a primeira sociedade clássica grega, ela eram desenvolvida e organizada pela mitologia. Então, a filosofia ela vai surgir a partir da mitologia. Então, o que é a mitologia? A mitologia era um conhecimento narrativos que estava embasado nas crenças, nas mitologias, dos deuses e deusas e super-heróis, tá? Então, o que é um mito? O mito é uma narrativa. Quais são as suas características? É o fabuloso, é o extraordinário, É a relação com as divindades, dos deuses, tá? Então, a filosofia ela vai surgir a partir do momento que ela vai colocar em dúvida esse conhecimento mitológico, que era um conhecimento de crença, de persuasão, de convencimento, de converter as pessoas, tá? Convencimento. Então, entre a filosofia e a mitologia, no material de vocês não está aí, mas existe o conhecimento religioso. E o conhecimento religioso, vocês vão estudar no 9º ano, ele se separa do que é conhecimento mitológico do que é o conhecimento teológico, tá? Religioso. Mas não vamos falar sobre isso aqui. Então, a filosofia, diferentemente da mitologia, a filosofia ela é uma forma de saber racional, tá? Então, o mito estava voltado para a crença, tá? A fé das pessoas, o medo, a submissão. A filosofia não. A filosofia ela vai despertar a criticidade, vai despertar a racionalidade. Então, o conhecimento racional, aquele conhecimento que pergunta e comprova, tá? Através do uso da razão, tá? Então, a partir da filosofia, a filosofia ela vai ramificar todos os saberes. Então, a filosofia não é uma ciência, mas é a partir da filosofia que vai surgir todas as ciências. E aqui eu quero que meus filhos prestem atenção no que é a ciência. Então, o que é a ciência, meus filhos?
A ciência é uma parte do saber humano que, para ser considerado ciência, é necessário alguns princípios. Qual é os princípios da ciência? O princípio do método, o princípio do objeto e o sujeito. Além do sujeito, nós temos o tempo e o espaço. Mas também vamos estudar mais adiante. Aqui o que eu quero que você entenda é que uma ciência, para ser considerada ciência, ela tem que ter um método. O que é o método? É o percurso, é o caminho que ela usa para adquirir conhecimento, para investigar o seu objeto. Então, o objeto é aquilo que a ciência estuda. Tá? Então, a ciência ela vai ser uma parte do saber humano, também que vai fazer uso tanto do experimento, da experiência, quanto da própria razão. Tá? Então, utilizando o conhecimento, as formas do saber, não é? Utilizando o conhecimento racional, utilizando a experiência, nós podemos perguntar: quem tem muito conhecimento, um cientista, pode ser considerado um sábio? O que é uma criança? O que é uma pessoa sábia? Tá? Página 14 de vocês na tela aí. Nós temos o olhar de filósofo. E aí nós temos um filósofo da Grécia clássica, né, lá do século IV a.C., que é o Pitágoras. Tá? Então o Pitágoras ele é importante para a filosofia porque, além de ser um grande matemático, foi ele que criou a palavra filosofia, né? A junção da palavra filo e sofia. Então alguém perguntando para este homem se ele se considerava um sábio, ele disse que não. Ele não era um sábio, mas sim um filósofo, tá? Por quê? Qual é a diferença entre o sábio e o filósofo? É porque o filósofo ele está sempre em busca de adquirir saber, de adquirir conhecimento e querer saber cada vez mais. Ele não se contenta com aquilo que ele já sabe, não é? Então, cada uma conquista de conhecimento, cada uma conquista de educação é um entusiasmo para ele adquirir mais educação, mais conhecimento, tá? Então, um sábio para Pitágoras, ele diz que é alguém dotado de simplicidade, autonomia, independência, coragem para enfrentar as dores que não pudesse evitar, assim também como disposição para agir sempre de acordo com o bem. Então, essas são as características de um sábio. Você pode ser alguém inteligente e não pode ser um sábio. Você pode ser alguém que nunca foi numa escola e pode ser considerado um sábio. Então, a diferença de um cientista para um sábio não está relacionado com o tanto de saber, mas a maneira de como lidar com a própria vida e com a sua própria existência. Na página 18 de vocês, nós temos dois filósofos. O filósofo René Descartes e nós temos o filósofo John Locke. Então, para esse filósofo, John Locke, ele é um empirista, o René Descartes é um racionalista. Então, para o René Descartes, o verdadeiro conhecimento é aquele que vem pela razão. E para John Locke, é o que vem pela experiência. Então, a frase marcante para a prova, para René Descartes, é: penso, logo existe, através do pensamento que adquire esse conhecimento. E para o John Locke é: sinto, logo existe. É através do contato, da experiência, que eu comprovo se algo existe. Ok? Beijo, abraço no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser. Qualquer coisa, estou aí aguardando as perguntas de vocês no PV. Tchau!